Estamos examinando o livro do profeta Isaías, hoje, o capítulo de número 42. Este capítulo ele traz como título O Servo do Senhor. Ele é usado aqui pelos judeus para dizer que este servo é o próprio Israel, e pelos cristãos para dizer que este servo é o Senhor Jesus, aquele que veio para trazer salvação às suas ovelhas e aos gentios. Nós vamos interpretar aqui o texto usando de duplo sentido, porque não há prejuízo, uma vez que Israel ele é o primogênito das nações e Jesus é o primogênito do povo de Deus. E eles têm a mesma missão. Nós sabemos que Israel é ainda aquele esperado como a luz do mundo, aquele que vai ajudar as nações a reconstruir as suas vidas depois dos eventos apocalípticos. Vamos fazer uma leitura introdutória. Os irmãos, por favor, nos acompanhem. Isaías, capítulo 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Então, aqui nessa nossa introdução, os primeiros versículos fala de um servo que o Senhor teria colocado no mundo e que era ele escolhido, né? Assim como nós sabemos que Jesus foi escolhido Messias, ungido, aquele irmão nosso mais velho, preparado para trazer salvação ao nosso povo, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e também estender esta salvação aos gentios. Mas a missão dele não se resume apenas na salvação do povo, mas na salvação do próprio mundo. Por isso, ele veio trazer a ressurreição para essa humanidade, para que a humanidade deixasse definitivamente esse círculo vicioso de pecados e de enganos que ainda está no mundo e que traz grandes sofrimentos para as nações, para as pessoas, como a gente tem visto aí nos meios de comunicação. Este mal que só se engrandece a cada dia, né? Infelizmente, por causa da falta de conhecimento das coisas do nosso Deus, das suas promessas, de quem nós somos, de que somos todos nós filhos do Deus Altíssimo, que somos imortais, somos deuses, nascemos continuamente na vida terrena para contribuir com a construção do mundo novo, da civilização que Deus tem para esta humanidade. O mundo, infelizmente, não sabe destas coisas e por isso ele marcha aí nesta caminhada de enganos que nós estamos vendo. E certamente, num ambiente de tanta confusão, Deus teria que ter um escolhido para poder resolver esse problema de uma forma definitiva. Esse escolhido tinha que ser alguém muito especial. No caso, pode ser o povo Israel e também o Senhor Jesus. Israel, que nós sabemos, vem sendo cuidado,
são almas que vêm sendo trabalhadas há muito tempo, ao longo da história, em várias situações, experimentadas por Deus, tendo em vista que seja no futuro a luz do próprio mundo. E o Senhor também, homem experimentado em dores, dotado de elevada sabedoria, um sacerdote chamado da ordem de Melquisedeque, porque ele tem acesso à mente divina, né, ao verbo, ao logos universal, e por ele recebeu toda a autoridade para ser esse servo fiel no mundo, esse servo que não vai disputar nada, que não pretende fazer nenhum tipo de guerra, de confusão, conforme a palavra diz aqui, não clamará, não se exaltará, não estará nas praças aí anunciando coisas como se fosse um louco. É um servo que age no silêncio, na sabedoria das coisas, conquistando os corações, levando a verdade, a lógica das coisas divinas aos corações que estão prontos, que estão amadurecidos para receber esta abençoada palavra. Então, esse Senhor, este servo, ele não fará nenhum tipo de disputa, ele aguarda pacientemente, porque sabe que é Deus que opera tudo em todos e que ele haverá de conduzir as coisas segundo o seu divino propósito. Não será quebrantado, não será destruído, por mais que seja atacado, abatido, conforme vemos nos nossos dias, a apostasia que cresce em todos os lugares, a maneira distorcida como hoje é visto o nosso Deus, como Jesus tem sido usado por homens maus, por razões de negócio, de tantas coisas tristes, mas sabemos que esse Senhor não será quebrantado, assim como a fiel testemunha de Deus, que é Israel. Vemos Israel também ser humilhado pelo mundo inteiro. Nós vemos aí pelas notícias que só as coisas desagradáveis são mostradas de Israel nas redes televisivas, nas coisas boas que tem naquele país, e são muitas, não são mostradas. Nós sabemos qual é a razão disso. Então Israel vem sendo esse servo fiel, né, um país muito agredido por este mundo materialista, por essas nações ímpias que estão no mundo e que não se interessam verdadeiramente pelo nosso Deus. E a palavra segue aqui agora, o Senhor falando da relação dele com este servo fiel. Assim diz Deus, versículo 5, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que na terra está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Então, nós vemos aqui bem claro a figura do Senhor, a figura de Jesus, que é dado por aliança do povo. Por que aliança do povo? Porque o povo está dividido. Nós sabemos que desde quando as tribos se dividiram, lá na época de Jeroboão e de Roboão, as 10 tribos permaneceram no norte e as outras 2 no sul, os reinos ficaram divididos, né? Judá e o reino do norte, chamado também de Israel. E os profetas, quase todos eles, no período posterior a essa divisão, eles tratam da unificação dessas tribos, né? De um estabelecimento de uma aliança definitiva em que as tribos novamente estarão reunidas para continuar o seu trabalho de exercer influência e liderança na transformação do mundo, das coisas velhas em coisas novas, das coisas que não se sustentam em uma base definitiva para que a humanidade possa encontrar sua felicidade, a sua paz. É o que todo mundo deseja. Ele só não sabe que Deus também deseja isso, não é? Os homens querem um mundo melhor, querem um mundo equilibrado em todos os sentidos, na sua natureza física, querem que todas as pessoas tenham alimento, tenham moradia, tenham instrução, e Deus também deseja exatamente isso. Antes de ser um plano dos homens,
Este é o plano de Deus, ele está sendo executado, apesar dos homens. Porque temos de considerar que há muitos homens maus no mundo, e esses homens eles são a fonte de todo o mal. E eles precisam ser, no tempo devido, tirados da terra. Não são homens maus somente desse tempo, mas de todos os tempos. As almas continuam existindo, tanto no mundo que vemos, como também nas regiões invisíveis, e exercendo uma influência maligna no comportamento de homens invigilantes, de pessoas que não sabem bem a relação entre esses dois planos da criação do nosso Deus. Então, o Senhor que nós estamos falando é aquele que nesse mundo, aqui nesse lugar, é a presença do próprio Deus vivo. A palavra Senhor aí escrito em letras maiúsculas quer dizer o Adonai, é o próprio Deus, mas é alguém escolhido que o representa, que faz com que o Espírito dele esteja presente no mundo, promovendo todas as coisas. É aquele que é maioral, maior entre nós. Esse Adonai é o Senhor, tanto de judeus como de cristãos. Ele nasceu no meio dos judeus para mais tarde se tornar entre os cristãos a sua liderança, na pessoa de Jesus, o filho de José. Mas antes dele nascer, ele já existia, ele mesmo confirmou a pré-existência da sua alma, ele já existia antes de ter nascido. Então, ele é o mesmo Senhor dos judeus, né? Essa palavra Adonai significa Senhor, né? Nós, no cristianismo, entendemos aí como sendo Jesus, mas é um mesmo Senhor, é o mesmo Deus, é o mesmo batismo, é a mesma fé, dizia o apóstolo Paulo. Não há dois caminhos, é um caminho só. Não pode haver dois senhores, o que aí é uma divisão. É necessário que haja uma unificação, não de religiões, mas de corações, porque as religiões são instituições humanas, e elas estão cheias de homens que se ajuntaram a essas instituições sem que sejam verdadeiramente cristãos ou verdadeiramente judeus. São almas ainda novas, que só são judeus e cristãos carnalmente, mas não são pelos laços do Espírito. Então, nós temos que entender que esse Senhor que escolheu o servo dele é esse Adonai, essa figura que no meio do nosso povo é o próprio Deus manifesto, né? O Deus presente aqui nesse nosso mundo, porque não tem só esse mundo habitado, existem outros mundos, e em cada um desses mundos há um Senhor lá, que é representado por um primogênito escolhido entre o povo. Jesus é um primogênito, uma alma escolhida há muito tempo para ser a liderança do povo de Deus, tá bem? Deixa de lado, os irmãos, a concepção de que Jesus é o próprio Deus, é admitido pela igreja desde o século III da nossa história, depois de Cristo. É uma criação da própria igreja, dos teólogos da igreja cristã, que desenvolveram esse pensamento que Jesus era o Verbo encarnado, era o próprio Deus encarnado no mundo. É uma concepção que nós respeitamos, evidentemente, mas não faz parte do conjunto de ensinamentos e de princípios da ciência de Deus, chancelada pelas Escrituras Sagradas, pelo conjunto de livros dos Escritos Sagrados. Não basta a gente só crer, é preciso entender. Se nós não entendermos, a nossa fé ela é fraca, né? Frágil. A fé tem que estar aliada ao conhecimento. Senão a gente tem aí um pássaro que tem uma asa só, né? Ele sai dando voltas, mas não vai a lugar nenhum. É necessário aliar, pois, a fé robusta, verdadeira, o conhecimento das coisas eternas. E esse conhecimento, nós sabemos, ele não está vedado. Ele é oculto nas letras, mas está acessível a quem tiver as mínimas condições para acessar o conhecimento da mente de Deus, da mente do Eterno Pai. Tá bem? Então nós estamos tratando da presença desse Deus no mundo, que escolheu esse servo, que escolheu Israel, que escolheu Jesus para representá-lo nessa grande transformação. Versículo 6, eu, o Senhor, te chamei em justiça, te tomarei pela mão, te guardarei, te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos,
para tirar da prisão os presos e do cárcere aqueles que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Aqui no finalzinho já vai uma crítica à idolatria, né? Começou lá na época em que as tribos estavam no norte de Israel. Eles passaram a adorar deuses estranhos e tal, e até sacrificaram seus filhos, né, em alguns períodos da história, aos deuses estranhos. Então há aí um resquício de idolatria no meio do nosso povo. Ele se faz bem presente hoje na igreja dos nossos tempos, revestido de uma outra roupagem, mas é idolatria. Então nós temos que saber que o nosso Deus, ele abomina a idolatria. Isso já desde Moisés há instrução sobre isso. Que ele não seja representado por nada que pertence a esse mundo, nem aos céus, nem à terra, nem aos mares, nem às águas, nem a nada. Ele é o Senhor. E disse Jesus, ele deve ser adorado em espírito e verdade. É um tipo diferente de adoração. É uma adoração interna. É uma adoração que o ser desenvolve dentro dele. Não é uma coisa que nós fazemos para alguém ver que nós adoramos a Deus. Isso pode convencer os olhos, mas com certeza não traz bons frutos ao coração. Tá bem? Ele diz aqui que o Senhor será dado por aliança para unificar o povo, e com certeza haverá um tempo em que judeus e gentios eles vão entender que é um mesmo Senhor, não há dois. Vão entender que Jesus não é Deus e que ele representa esse Senhor, que haverá de unificar o povo. É o povo de Deus que será unificado, não é as nações do mundo, não. Não são pessoas estranhas, não são almas estranhas. É o povo de Deus. Ele será uma aliança. Por que a aliança do povo? Porque o povo está separado, eles têm que juntar o povo, estabelecer alguma coisa que possa mantê-lo unido para sempre, segundo as promessas. Este servo também virá abrir os olhos dos cegos, e claro que Jesus, na sua missão messiânica, né, crística, ele abriu os olhos de muitos cegos que não enxergavam as coisas em termos físicos, mas os maiores milagres foi tirar as pessoas do domínio das trevas, né? Como ele fala aqui no finalzinho do versículo 7, libertar aqueles que estavam mergulhados em trevas, estavam presos do pecado, das transgressões. Então Jesus veio trazer essa libertação. Isso é que nos salva, isso é a remissão dos nossos pecados. O trabalho maravilhoso que ele fez de vir nos trazer essa bênção, de comunicar a nós essa bênção. Porque não havia alguém que houvesse comunicado. Embora a salvação estivesse disponível já desde Abraão, mas não havia alguém que comunicasse a nós essa salvação. Isso foi feito pelo enviado, pelo mensageiro, aquele que morreu na cruz para ter esse direito à primogenitura, né, de nos comunicar as bênçãos do Altíssimo e os seus dons. E por ele nós podemos também comunicar esta salvação, a remissão dos pecados. Nós que somos homens e mulheres que cremos no Senhor, o sacerdócio está à nossa disposição. Não é um papel apenas dos pastores e dos padres, também, mas é papel de todos nós levarmos a salvação ao nosso povo, aos nossos amigos, aos nossos conhecidos, irmãos, a quem nós pudermos, anunciando boas novas, anunciando a chegada do reino, um período de paz para a humanidade, explicando as coisas que vão acontecer, as dificuldades do fim do mundo, mas que será uma crise apenas, superada, com certeza, porque Deus vai estar, como ele disse aqui, com a sua mão estendida para nos levar. Não precisamos ter medo. Ele nos conduzirá pelas suas mãos. Então ele diz, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, eu sou o Deus Altíssimo, né? Que falava ali na presença desse primogênito, esta alma especial. No versículo 9 em diante, ele fala da esperança que o povo precisa ter. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram. Quer dizer, por que primeiras coisas? Porque tem as segundas, terceiras e quartas e quintas, e sabe lá quantas coisas. Mas a palavra quer dizer que houve um tempo de ignorância que já passou. Já é chegada a hora de uma nova ordem, de um novo estado de coisas se estabelecer. Por isso que
Ele começa dizendo: as primeiras coisas já se cumpriram, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vós, os que navegais pelo mar, tudo quanto há neles, vós, ilhas e seus habitantes, alcem a vós o deserto e as suas cidades, com as aldeias que Quedar habita, exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem a glória ao Senhor e anuncie o seu louvor nas ilhas, em todos os lugares. Então, aqui esse conjunto de versículos está nos chamando a todos nós para anunciarmos a glória de Deus. O que é a glória de Deus? O seu poder. O que é a glória de Deus? As suas providências. Para que ele possa transformar o mundo, como nós sabemos que é o plano dele, o projeto do próprio Criador. Podemos estar tranquilos, todos nós, né? Na certeza de que ele está operando essas mudanças. Que coisas maravilhosas são essas, irmãos? O fim da ideia da morte, a cessação de todo sofrimento, o enxugamento de todas as lágrimas, o fim das injustiças, os ladrões, os que roubam o povo. Nós temos muitos ladrões, muitos roubadores do povo. Longe de nós apontarmos A ou B, mas porque o Senhor fará justiça. E eles vão ser presos mesmo, mas não da prisão, onde eles podem sair, né? Aqui na terra eles arrumam aí os seus canais de libertação, né? Para se livrarem da prisão dos homens. Da prisão de Deus eles não poderão sair, não. Lá eles ficarão por muito tempo, no choro e no ranger de dentes, porque fizeram mal ao povo. Então, a glória de Deus é livrar o mundo desse povo, dessas gente de má índole, desses ímpios, desses lobos vestidos com pele de cordeiro, né? Porque parece que eles são bonzinhos, não são nada. Quando você vai investigar a vida deles, eles são podres por dentro. São verdadeiros túmulos, dizia o Senhor. Túmulos caiados, né? Branquinho por fora, por dentro, está cheio de ossos, de imundícies, de mortos. Eles são isso. Eles são mortos por dentro, eles não são nada. São cheios de escuridão, essa gente. Então a glória de Deus é livrar o mundo dessas coisas. Nós precisamos anunciar isso. Anuncie em cima dos montes, dos outeiros, nas ilhas, em todos os lugares. A glória desse Deus maravilhoso. O Senhor, aqui a partir do versículo 13, começa a falar de justiça, do juízo dele. O Senhor sairá como um homem poderoso, como um homem de guerra, despertará, sim, o zelo pelas coisas que ele tem no mundo, porque o mundo é dele. Clamará e fará grande ruído, e prevalecerá contra os seus inimigos. Vamos lembrar do Salmo de número 2, que fala da rebelião dos governos, né, dos reis contra o Filho de Deus, que é o Senhor, que é o mensageiro, que é o escolhido. A rebelião dele dizendo: vamos romper as cordas com esse Filho de Deus aí, vamos romper essas ataduras, nós estamos incomodados aí com essa lei, com essas regras, nós queremos fazer do nosso jeito, do jeito que a gente quer, né? Aí o Senhor no céu vai rir deles. Vocês vão mesmo romper as ataduras? Então vamos ver o que vai acontecer, né? Então o Senhor vai se levantar contra eles, vai assombrar o mundo e trazer desespero e aflição e angústias para esses que não quiseram saber do Senhor. Então ele sairá como um homem poderoso, como um homem de guerra, despertando o zelo pelas coisas que pertencem a ele. Clamará e fará grande ruído, prevalecerá contra os seus inimigos. Por muito tempo ele esteve calado, esteve em silêncio e se conteve, mas agora ele dará gritos como alguém que está de parto, como uma mulher que está de parto. E a todos os assolarei e juntamente os devorarei. Falando do juízo. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. Aqui o juízo vem com grandes transtornos em todos os quadrantes do mundo, em todos os lugares. Deus trará um transtorno nunca visto na terra. Haverá um tempo de prova para todos nós que somos o povo de Deus. E devemos estar devidamente preparados, irmãos, para esse tempo. Não confiando no mundo, fazendo o que temos de fazer, exercendo as nossas profissões, vivenciando nossa vida, cuidando das nossas famílias,
mas cuidadosos no sentido de que o dia do Senhor pode chegar de uma hora para outra. Ele vem como ladrão, disse Jesus, né? Para dizer que seria assim uma surpresa para o povo. Não vai aos pouquinhos piorando, está piorando mesmo aos poucos. Mas de uma hora para outra poderá romper toda essa ideia de segurança que tem no mundo. E daí haver um desespero nos corações. Não podemos afirmar que nós não fomos avisados. Nós fomos avisados de diversas formas. E a nós cabe anunciar para o povo que os dias são chegados. É um tempo de transformação. Que será difícil, doloroso, mas depois dele virá um tempo de paz, de justiça, de alegrias infindas. E todas as coisas serão colocadas no seu devido lugar. Então o Senhor provocará um transtorno. Ele diz, vou mover as ilhas de lugar, vou secar os rios, onde tiver plantação eu vou secar também. Quer dizer, nós vamos ter que enfrentar um tempo aí bastante complicado. Ele passa a partir do verso 16, dizer que vai guiar os cegos no caminho que eles nunca conheceram. Quem são os cegos? São aquelas almas que não sabem ainda das coisas do eterno, mas que não são almas más. Elas ainda não percebem as coisas do eterno Deus. Falo-eis caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Agora, irmãos, nós estamos aqui diante de um Senhor que quer transformar a vida, não é verdade? Olha como é que é a justiça de Deus. Ele está dizendo assim, que tem cegos que não são maus, são pessoas que não sabem da verdade. Nós conhecemos muita gente assim. E Deus quer fazer essas pessoas andar nos caminhos da luz. Diz, eu vou transformar as trevas em luz perante eles. As coisas tortas vou fazer direitas. Bom, mas quem que vai fazer isso? Vamos imaginar que essas pessoas sejam nossos pais, nossos amigos, nossos irmãos, parentes, conhecidos nossos. Como é que Deus vai fazer isso se não for através de nós? Se nós não nos colocarmos a anunciar as boas novas do reino. Ele não tem como fazer. É um Deus que faz através de nós, irmãos. É Ele que em nós faz essas coisas que Ele está fazendo, que haverá de fazer, guiar as pessoas, orientar as pessoas, falar da verdade para elas. Ainda que elas digam que nós estamos loucos, porque vamos também falar com pessoas que são pecadoras iníquas, que serão condenadas. Esses dirão que nós estamos loucos, mas aqueles que forem ovelhas do Senhor, eles ouvirão. As ovelhas, diz o Senhor, ouvirão a minha voz. E a voz vai sair pela boca de quem? Do ar? Das plantas, dos animais? Não, das pedras. Pela tua boca, meu irmão, pela tua boca, minha irmã. Se você não falar, que tipo de coisa nós vamos fazer? Ainda hoje falava com a nossa irmã Wanda, né, que estava visitando nossa comunidade, sobre a necessidade que temos a partir de agora de começarmos a pensar na nossa tarefa missionária. Qual é a tarefa missionária nossa? É reservar um tempo da nossa vida para poder anunciar as coisas do nosso Deus. É começar a fazer efetivamente visitas às pessoas que precisam, anunciando essas boas novas. Precisamos começar a fazer isso, irmãos, porque o reino está se aproximando. O que vamos fazer daqui para frente? Deus quer falar, vai falar pela boca de quem? Se não for pela nossa boca, irmãos. Ele quer conduzir as pessoas nos caminhos, mas quem vai conduzir se não for pelas nossas mãos? Pela nossa orientação. Nós vamos ficar sentados, aguardando o reino chegar? Poderemos ser surpreendidos, né? As prostitutas poderão entrar na nossa frente no reino. Veja o que Jesus dizia. Por quê? Porque nós não estamos percebendo que nós somos o povo de Deus, que nós somos aqueles anunciadores dessas boas novas. Se nós não fizermos isso, o reino não está sendo anunciado. Esse Senhor não tem como fazer estas obras se nós não fizermos. Se nós não tivermos uma postura ativa de anunciar o reino do nosso Deus. Ele diz aqui que alguns olharão para trás, né, tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem as imagens de fundição, vós sois nossos deuses. O Senhor está dizendo que no meio do povo deles tem idólatras ainda. Esses idólatras precisam ser esclarecidos. Então, se nós não anunciarmos
uma adoração a Deus em espírito e verdade, como é que nós vamos convencer esses irmãos do necessário abandono da idolatria? Se nós não anunciarmos essas coisas, irmãos, nós precisamos falar que Deus precisa ser adorado em espírito e verdade. Hoje eles dizem assim, é que nós temos que respeitar a fé de todo mundo. Tal. É claro que nós respeitamos a fé de todo mundo, mas nós precisamos anunciar boas novas. Se nós não fizermos isso, como é que nós poderemos convencer aqueles que estão caminhando nos caminhos equivocados? Não tem como convencer. Não, se é para respeitar todo mundo do jeito que está, então vamos sentar e deixar o mundo acabar. E deixar o povo ser condenado. Há que haver da nossa parte uma atitude, no sentido da gente falar para as pessoas daquilo que é a vontade do nosso Deus. Está escrito assim. É isso que está escrito, nós precisamos agir dessa forma. Ele passa a dizer aqui que no meio do povo dele não só existem idólatras, mas também pessoas que são surdas. Né? Ele fala, olha, tem servos meus que estão envolvidos na surdez. Não escutam. São cegos que não veem. Ele não está falando de estranhos, não está falando dos ímpios, daqueles que estão na rua, ele está falando do nosso povo. E qual que é o nosso povo? É o povo que está dentro das igrejas e das sinagogas. É cristãos e judeus, que é o povo que crê no Deus de Israel. Os demais são nações, povos e línguas. Não temos nada com isso, que siga o caminho deles lá. Quer dizer que nós temos sim, mas nós vamos ter mais no futuro. Eles têm lá os seus mecanismos de aferição, como dizem as escrituras, outros livros, onde o nome dele tem que estar escrito também. Mas não é uma questão que nós temos que discutir. Mas a palavra de Deus é dirigida a cristãos e a judeus, que são aqueles que falam do Deus de Israel. Não adianta nada dizer assim, nós temos que respeitar o judaísmo e não falar nada. Nós temos que respeitar o cristianismo, as igrejas e não vamos falar nada. Bom, que maravilha, tudo bem, cada um faz o que quer então. É bonito isso, nessa ideia de liberdade, democracia e tal. É bonito, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é questionadora, ela é anunciadora de princípios e de fundamentos. Dizer que está tudo certo dentro da igreja é uma utopia. Dizer que está tudo certo dentro do judaísmo é uma utopia. Não está. Tem muitas coisas fora, muita coisa fora dentro do judaísmo, dentro do cristianismo. E nós, como povo de Deus, temos que tratar das nossas coisas. Quando eu falo das nossas coisas, é de nós que somos judeus, de nós que somos cristãos. Ora, nós vamos ser impedidos de conversar sobre as verdades do nosso Deus? Nós não vamos falar com uma pessoa que está lá, o budista, tem lá o caminho dele, o outro segue Zoroastro, o outro segue, enfim, o Deus que ele quiser. Amém, que siga. Mas nós que somos judeus e cristãos, temos que ter a coragem de tratar das coisas do nosso Deus e da nossa Escritura Sagrada. Seja ela dentro do Novo Testamento, para os cristãos, do Antigo Testamento, para os judeus. E para aqueles que são povo de Deus, as Escrituras, elas são uma só. Tem lá os seus problemas, as suas traduções mal feitas, etc. Mas a mensagem é clara. É evidente que nós podemos tirar daqui a orientação que precisamos para a gente enfrentar os dias difíceis que estão vindo sobre a face da terra. Então o Senhor diz, olha, dentro do meu povo tem muita gente surda. Ele vai dizendo aqui, né? Ele desce aqui dizendo, quem é cego senão o meu servo? Dizendo que no meio do servo dele tem gente surda, gente cega. A quem é cego, como o que é perfeito, cego como o servo do Senhor. Tu vês muitas coisas, mas não as guarda. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, não escuta nada. Por quê? Ouve só com o ouvido do corpo. Não ouve com o coração. Porque não percebe a necessidade de aprender. Não sabe que a alma é eterna. Não sabe que a alma é imortal. Não sabe que a alma vive uma vez na sequência da outra. Se desenvolvendo, aprendendo. Não tem esse conhecimento. Pensa que só tem uma vida. Se tem uma vida só, não tem tempo para aprender nada. Eu lá vou querer aprender alguma coisa se eu só tenho uma vida? Eu vou viver, desfrutar. Agora o problema é o seguinte, se nós somos almas imortais, e tudo indica que sim, nós temos uma responsabilidade perante Deus por tudo que nós fazemos. Não importa se vivemos 1000 vidas, 2000 vidas, a responsabilidade é nossa. Perante todas essas experiências que nós vivemos.
Então os nossos ouvidos precisam ouvir. Quer dizer, a nossa alma precisa se interessar por aprender coisas que nós não sabemos. É claro que a igreja não sabe. Se soubesse, não estava no estado de atraso que ela se encontra. É claro que o judaísmo como religião não sabe. Se soubesse, não estava no estado de atraso que se encontra. Nós sabemos bem e podemos falar. Eu acredito que todo judeu e que todo cristão verdadeiro não tem qualquer reserva em discutir as nossas vergonhas, os nossos problemas de entendimento da palavra do nosso Deus. Isso foi feito ao longo da história, a não ser que agora vai mudar. Vai mudar agora? Quem vai mudar? E com que autoridade vai mudar? Quem pode dizer? A não ser que nós estejamos trazendo para dentro da casa do Senhor uma coisa que não pertence a ela. Mas a ciência de Deus, ela está nas Escrituras Sagradas. Todos os princípios, inclusive do renascimento da alma, que era um ensinamento comum à volta dos profetas. Isso está em várias passagens, que a teologia prefere não ver, ou não vê mesmo. A teologia procura ali passagens que sustentam as ideias da teologia, mas não está em busca de aprendizado, de uma ciência que está por trás das letras. A situação é muito séria, muito grave. Então, nós precisamos deixar de ser surdos, deixar de ser cegos. Como cristãos e como judeus, nós precisamos abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, que é do nosso coração, da nossa alma, para a gente entender essa anunciação do nosso Deus. Senão nós vamos ser surpreendidos aí com as multidões. E o Senhor vai dizendo aqui o que ele faz, né? Tu vês muitas coisas, mas não as guarda, ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouve. Mas o Senhor se agrada dele por amor da sua justiça, engrandeceu e o fez glorioso, que é o seu servo, o seu povo. Mas este é um povo que é roubado, um povo saqueado, todos estão enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres, são postos por presa e ninguém há que os livre. Por despojo, e ninguém diz, socorre, restitui. Ele quer dizer o quê? Que o povo dele é um povo sofrido, que vem sofrendo as consequências desse embate com o espírito do mundo, que nós sabemos quem é, né? Que é o inimigo, desde todos os tempos. É um povo perseguido, um povo saqueado, como diz, um povo que se esconde em cavernas. Claro que essas imagens são imagens poéticas, são imagens próprias da linguagem profética. Não é uma linguagem comum. Não quer dizer que o povo de Deus está enfiado dentro de uma caverna, mas é como se ele tivesse escondido, não pudesse mostrar-se como verdadeiramente ele é. Veja só, hoje nós quase não podemos nem falar da nossa fé publicamente, porque nós temos que respeitar o pecador. O pecador quer ter o direito de fazer a bobagem que ele quer fazer. E é perigoso ele nos levar nos tribunais, porque nós falamos que o que ele está fazendo é pecado, é transgressão diante do Senhor, ele nos leva nos tribunais. Ora, isso não é um povo que está morando em caverna, nós estamos escondidos, nós não podemos mostrar a glória do nosso Deus. Tal é o estado de apostasia que está no mundo, nos tempos de hoje. Então é um povo que é sofrido, né? Um povo que está numa situação muito triste. Então quem vai socorrer esse povo senão o Senhor? Quem há entre vós que ouça isso, entenda o que há de ser depois. Quem no meio do povo de Deus saberá o futuro desse povo? E está dizendo aqui como que o Senhor é importante para nós. Como nós precisamos entender que o fato de nós sermos o povo de Deus não faz nós diferente de ninguém. Que muito mais nós dependemos do Senhor. E Ele tem cuidado de nós, e Ele tem entregado a nós a provas difíceis. Versículo 24. Quem entregou a Jacó por despojo e a Israel aos roubadores? Claro que ele fala aqui em duplo sentido, né? Quando fala Jacó, ele está falando de Israel como um todo. Quando ele fala de Israel, ele está falando só do reino do norte. Quem foi que permitiu que essas coisas acontecessem? Eu, que sou o Senhor. Eu faço as trevas, eu faço a luz, eu faço o bem, eu faço o mal, diz o Senhor. Então o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Mas o fato de nós sermos povo dele não vai nos livrar de passar por sofrimentos. Presta atenção. Veja a história. Veja a história do povo. E se antigamente houve no meio do povo falsos profetas, hoje também eles estão no meio do povo. Seja no meio de judeus, seja no meio de cristão. Ou não?
Alguém pode me provar? A palavra diz isso. Nos últimos dias haverão enganadores, espíritos mentirosos no meio do povo. Então não temos que discutir o que nós temos que fazer das nossas casas, da nossa fé, da nossa participação na obra de Deus. Não temos que discutir a doutrina do Senhor, que está dentro da igreja, que está dentro da sinagoga. Não temos que discutir. Não há falsos espíritos, não há falsos profetas. Quando a palavra diz que há falsos profetas e falsos espíritos. Então temos que conversar sobre o que fazemos, sobre a anunciação que temos que fazer, segundo os compromissos que parece que assumimos como servos do Altíssimo, né? como servos de Deus. Como eu disse aos irmãos, se nós não fizermos o papel de servo, como é que ele vai falar? Como é que ele vai conduzir o cego no caminho se você não der a mão para ele? Você não faz nada. Você não faz nada. Como é que Deus vai conduzir o sujeito que é cego no caminho se você não estender a sua mão para ele, meu irmão? Minha irmã, te pergunto. Como é que você vai entrar no reino? Por isso derramou o Senhor sobre o seu povo a indignação e ira, e a força da guerra. Ele expôs labaredas em redor, porém nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o seu coração. E aqui ele está falando, evidentemente, dos acontecimentos da época de Isaías. Nós sabemos, foi a época que o povo do norte, que Israel, sofreu os maiores ataques e agressões permitidos por Deus, porque se entregou à idolatria, não ouvia o Senhor, sabia de coisas, mas não observava. Eles sabiam da verdade, mas andaram após outros deuses e fazendo coisas que não convinham. Então a palavra aqui é uma palavra profética, fala dos acontecimentos futuros e dos acontecimentos daquele tempo, como é muito comum nós observarmos o trabalho dos profetas. Tá bem? Então nós, como povo de Deus, como servos do Altíssimo, e aí nós temos que assumir nossa condição de servos e servas, todos nós, temos que entender que este Deus deseja por nós anunciar a sua glória. E a sua glória significa a justiça divina, a imortalidade, a vida eterna, a ressurreição, né? Que a gente sair dessa confusão das trevas para a luz divina, anunciar essas coisas, confortar as pessoas, falarmos da vida eterna, da responsabilidade da alma. Olha, estamos com um problema sério hoje de suicídio, de pessoas, de jovens, de todo tipo. As pessoas estão se matando porque o interesse pela vida está acabando, né? O sistema está morrendo e as pessoas não têm mais esperança. Então há um número elevado de suicídios. Nós precisamos falar para as pessoas que não existe morte. O que morre é o corpo, você não adianta matá-lo. Porque você vai ficar com dois problemas, os seus problemas, que pertencem à sua alma, e o problema de você ter tirado a sua vida. Não faça isso. O suicídio não é solução. O suicídio é um baita problema, que a alma arruma para ela depois resolver mais tarde. Mas não faça isso. Vamos confiar na vida e no nosso Deus e saber que nós ficamos sem conhecer a verdade por longo tempo. Esconderam de nós a verdade, colocaram um véu sobre os nossos olhos. Mas Deus está nesse tempo em que se aproxima o fim. Deus está retirando o véu dos nossos olhos para nós conhecermos a verdade. Nós somos todos nós, eu disse todos nós, filhos do Altíssimo. Nós somos deuses, criados para a glória de Deus. Nós não fomos criados para a morte. Nós não pertencemos às trevas. Nós somos do reino da luz. Assuma essa condição de filho e filha do Altíssimo e você passará a viver muito bem. Seu coração estará cheio de esperança e Deus passará a falar no íntimo da sua alma. Você conhecerá a verdade eterna. Que nós todos sejamos abençoados. Amém.